Só porque o testemunho dela vai ajudar algumas pessoas, às vezes. Ajuda para guardar a mente e ter cuidado. Meu testemunho foi... Primeiro, eu tomei um abuso do irmão Roberto. Tive tanta raiva dele, eu falei assim, eu não vou ficar nessa igreja. Aí, eu saí da igreja. Aí, eu fui para outra igreja. E não vim mais para a igreja. Aí, o diabo foi no meu casamento. Foi aí onde eu sofri tanto, só eu e Deus sabe o sofrimento que eu passei. Primeiro me deu ódio do irmão Roberto. Eu não queria nem ouvir a voz dele. Eu tinha nojo da voz dele. Queria até vomitar. Foi aí que eu saí da igreja. Mas hoje eu amo ele como meu pastor. Glória amo a Deus. ele. Glória a Deus. Amém. Pode vir. Tá vendo como é que o diabo faz? Sem eu ter feito nada com ela, né? Amém. Mas isso é pra gente entender. Esse dom de libertação, ele está dentro de mim e eu nunca vou deixar de exercer, viu? Nunca pode ter certeza disso, porque meu pai na fé acreditava na libertação, então eu creio também. Amém? Quem tem pai na fé aqui? Pai na fé é aquela pessoa que te orienta espiritualmente, que te dá direções, que te ajuda a caminhar. Isso é o pai na fé. Amém? A Bíblia fala sobre isso. Enfim, mas a gente está aqui para aprender a palavra de Deus. Não é verdade? Às vezes a pessoa não entende algumas coisas que acontecem. Que o Espírito Santo nos ajuda em nome de Jesus Cristo. Diga: Espírito Santo, eu consagro a minha mente ao Senhor. E o meu espírito está aberto para receber a palavra de Deus em nome de Jesus. Diga: eu neutralizo qualquer espírito maligno que queira roubar a atenção da minha vida em nome de Jesus. Então, é interessante a gente entender a palavra. Deus mandou eu falar sobre isso, Deus me orientou, até porque pelo que aconteceu domingo, não é? Teve pessoas que caíram no poder de Deus, outras riam no poder de Deus, não é? Até eu recebi uma porção tão grande do poder de Deus que eu caí domingo. Quando eu fui transferir a unção, o poder de Deus é a unção. Digo, o poder de Deus é a unção. Quando eu fui transferir a unção para o irmão Denilson, que ele estava aqui sentado, Deus sabe o que faz, não é verdade? Diga: a unção é o poder de Deus. Bota no mesmo versículo que estava lá, era o 28, parece, né? Isaías 10, 28, parece. Dez, 27. Olha nessa tela aqui, ó. 10, 27. Quero que toda a igreja leia. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro. Carga é o peso. Pode ser doença, pode ser alguma coisa mal. Do seu ombro. E o seu jugo. O que é um jugo? Quem sabe o que é um jugo? Irmão Chico sabe o que é um jugo? Sabe? Eu acho que sabe. Jugo não é um negócio que bota no boi, não. É, Cacai. É uma canga, é? O que é um jugo? É algo que oprime. Se alguém souber aqui direitinho, me diga. Oi? É a canga do boi mesmo, né? É porque chama canga, mas é como um jugo, né? Então, aquela canga, ela prende o boi, né, Cacai? E o boi fica preso, dominado por aquele jugo, né? Mas eu estou emagrecendo, estou jejuando demais, as calças estão caindo. Por isso que a unção está aumentando. Será? Eu vou comprar umas calças mais apertadas. Seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa de quê? Da unção.
É bom a gente entender isso, porque às vezes a pessoa vê alguma coisa dentro da igreja. Por que aconteceu aquilo lá? A pessoa caiu, o pastor fez assim, o cara fez assim para trás, como foi aconteceu com o Anderson. Diga, isso é unção. Diga, isso é o poder de Deus. O apóstolo Paulo disse que a palavra de Deus, vou tirar um pouquinho esse retorno que fica feio. A palavra de Deus, ela não deve ser só pregada com a sabedoria humana. Só com sabedoria humana, só falando. Mas a palavra de Deus tem que ser pregada com a sabedoria humana e com a demonstração do poder de Deus. Está escrito na palavra. Quem já viu esse versículo? Já viu, Diego? Tem lá? É porque eu não quero procurar agora. Mas está escrito, eu não sei se é 1 Coríntios 5. Porque para procurar o versículo vai demorar. Então a Bíblia diz que a palavra de Deus não deve ser só pregada só com a sabedoria humana, mas com a demonstração do poder de Deus. Exemplo, quando eu olhei para o jovem, né, que o Espírito Santo disse, chame ele na frente, eu fui orar por ele, aquilo foi uma demonstração do poder. Havia um mal sobre a vida dele, que naquele momento era necessário fazer aquilo. Havia algo sobre Anderson que naquele momento era necessário o poder de Deus tocar nele, para livrar ele até da morte. Diga glória a Deus. E a unção, como diz ali, volte lá para o versículo lá. A unção, como diz Isaías 10, 27, ela quebra o jugo. Ela quebra o jugo. A Bíblia fala no livro de Marcos, só mude quando eu disser, viu? Marcos, pode botar agora, capítulo 5, de uma mulher que foi tocada por esse poder, por esta unção. A unção, ela não acabou. Diga para seu irmão, a unção, ela não acabou. O poder não acabou, ainda existe. Ainda é real. Às vezes tem pessoas que me condenam, não é? Às vezes tem pessoas que não entendem a palavra e me condenam, tipo assim, não entendem porque aconteceu aquilo na igreja, o pastor orou, o cara caiu, o pastor... Irmão, eu caí aqui domingo. Não é porque quando eu fui transferir a unção para Denilson, depois Denilson me disse assim, pastor, Deus sabe porque eu estava precisando daquilo. Não foi, Denilson? Denilson estava aqui, quando eu lancei a unção sobre ele, que eu transferi a unção foi para ele. Vocês acreditam que ela voltou para mim também? Eu não caí brincando não, irmão. Eu não estava com palhaçada não. Eu não estou aqui para brincar não com as coisas de Deus não. Eu tenho responsabilidade com as coisas de Deus. Quando eu lancei a unção, do jeito que foi, ela voltou também para mim. Deus queria também me abençoar com aquele poder. E eu precisava dele. Eu precisava daquele poder naquele momento. Quando eu transferi a unção, ela voltou. Tiago, eu não vi como foi aquilo. Tiago disse que olhou e viu eu voando assim. Não sabe como foi aquilo? Não viu meus pés, não foi assim? Oi? Dragon Ball. Dragon Ball. Eu sei que quando eu abri os olhos, eu estava aqui em cima dessas cadeiras aqui, ó. Aí alguém foi me pegar e eu estava com as pernas molas assim, ó. Porque a unção, irmão, ela é um poder. E nós sentimos também esse poder. Eu acho que já aconteceu com alguém aqui que está participando de algum culto e menos espera, as pernas começam a ficar mole, você fica meio assim. Quem já passou por isso? Isso é o poder de Deus. Outros ficam numa eletricidade, porque o poder de Deus é como eletricidade. Anderson estava com a eletricidade. Era o poder de Deus repousando para abençoá-lo. Amém? Antes de eu ler essa passagem, vocês sabiam que no livro de... Eu notei aqui, ó.
no livro de... Cadê Jesus? 2 Crônica, capítulo 5, versículo 13 e 14. Pode botar. A Bíblia diz no livro de 2 Crônica, capítulo 5, que os sacerdotes estavam fazendo um serviço na casa do Senhor. E naquele momento, o poder veio sobre aquele lugar. Diga, o poder, mais forte, o poder, a unção veio sobre aquele lugar. Acho que está alto aqui. Repita comigo, o poder, a unção veio sobre aquele lugar. Vamos ler? Versículo 14. Volta para o 13 para nós entender melhor. Para o 13. Vamos ler lá, todo mundo olha na tela. E quando eles, uniformemente, os sacerdotes, uniformemente, tocavam as trombetas, toca a trombeta aí, vai. Tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz. Lindo, lindo, lindo é, glória, glória eu te dou, Jesus. Uma só voz, todo mundo. Jesus, uma só voz, vamos lá. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Uma só voz. Aí eles cantavam, bendizendo e louvando ao Senhor. O que é que nós estamos fazendo? Bendizendo e louvando ao Senhor. É ou não é? Glória a Deus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Estão entendendo? Quando levantavam eles a voz com trombeta e símbolos e outros instrumentos, cadê a batera? Se tivesse ali já dava umas brecadas, né? Outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua benignidade dura de geração em geração. É? Dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, saber a casa do Senhor. Levanta a mão e dá glória a Deus. A casa se encheu de quê? Uma nuvem. Pastor, o que era essa nuvem? Era a glória de Deus. Pastor, o que era essa nuvem? Era a unção de Deus. Pastor, o que era essa nuvem? O poder de Deus. Eu prego a Bíblia, irmão. Eu prego Bíblia. Eu estou dentro da Bíblia. Versículo 14. Todo mundo lê. Os sacerdotes. Olha o que é que acontecia. E não podia os sacerdotes ter-se em... O que é que acontecia com os sacerdotes? Caía. Por que eu caí? Domingo. Casa da unção, meu filho. Ai, Jesus, quase que eu estou caindo aqui de novo. A unção está chegando, viu? A unção, eu estou falando, a unção está chegando.
Se você der lugar, você vai receber, viu? Se você quiser, você vai receber essa noite. Ai, Jesus. Eu estou sentindo que a nuvem está baixando. Há uma glória aqui nesse ambiente. Há um poder favorável aqui dentro. Aleluia! Olha para seu irmão e diga assim: esse poder pode curar você de qualquer enfermidade. Diga: esse poder pode encher você da presença do Espírito Santo. Diga: esse poder pode quebrar maldições na sua vida. Diga: esse poder vai abençoar você. Vai abençoar você. Ai, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva pra sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Vocês estão entendendo? Estão entendendo por que eles caíam? Porque o poder vinha. Mas quando eles caíam, alguma coisa acontecia na vida deles. Quando Anderson caiu, Deus curou ele, curou o coração dele. Quando Denilson caiu, algo que estava dentro dele, travando a vida dele, saiu. Ele não quis dizer o que é, mas ele disse que foi abençoado. Às vezes a pessoa fica se tremendo. Ai, tem alguém já que pode as pernas já começar a estar assim, ó. Isso não é medo, não. Às vezes eu fico soprando, mas é uma orientação de Deus para eu soprar. Porque quando eu sopro, a unção que está aqui começa a se espalhar. E essa unção, tem gente que quer que eu sopre mais. E essa unção começa a chegar na vida das pessoas. E as pessoas começam a ser abençoadas com a unção. Coisas começam a acontecer. Aleluias. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Isso é a Bíblia. Quando você ouvir alguma coisa que você não entender, ou alguma coisa do poder de Deus que você não entender, não comente nada, não diga nada, para não ofender o Espírito Santo, tá bom? Se você não acreditar, não diga nada, fique calado para não ofender o Espírito Santo. Porque esse poder não é meu, é do Espírito Santo. É dele esse poder. E esse poder só vem e repousa sobre quem acredita. Quem não acredita, ele não vem. Porque as coisas de Deus é para quem crê, é para quem tem fé. Os que duvidam não recebem, os que crê recebem. Deus está preparando uma igreja. Levanta a sua mão assim. Deus está preparando uma igreja aqui. Sabe para quê? Para se mover no poder de Deus. Deus está preparando uma igreja aqui dentro. Sabe para quê? Sabe para quê? Para receber mais. Aleluia. Porque se não houver, fica com a mão levantada. Se não houver preparação, não tem como receber. Se tiver incredulidade, não recebe. Agora, se acreditar, meu filho, se prepara. Se prepara! Se prepara para receber desse poder!
pra sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, me leva pra sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. A Bíblia fala, lá em Marcos capítulo 5, pode abrir, versículo 25, você pode olhar lá para a tela, se quiser, de uma mulher que foi abençoada, que o jugo na vida dela foi quebrado por causa da unção. Amém? Deus falou para mim que Deus me deu uma unção. Irmão, não é obrigado você fazer o que eu faço, não, irmão. Faça o que Deus mandou você fazer. Às vezes tem gente que quer ser igual a mim, não queira ser igual a mim. Seja o que Deus chamou para você ser. Mas Deus disse para mim que eu ia operar debaixo do poder. Deus falou, Deus vem ministrando meu coração, que onde eu operasse a unção ia fluir. Pessoas iam ser lançadas sobre o poder. Pessoas iam ser curadas de câncer. Pessoas vão ser curadas de câncer. Vão ser curadas de diabetes. Caroços vão desaparecer. Demônios vão sair só pela unção. Tocou, ele sai. Tocou, ele vai embora. Ele não vai permanecer. Não vai dar tempo nem gemer. O poder vai espantar ele. Aleluia. Abriu? Vamos ler lá? Todo mundo olha para a tela. Certa mulher que havia 12 anos tinha o quê? Um fluxo de sangue. 12 anos. Diga, 12 anos. Sofrendo com uma doença incurável aos olhos humanos. Diga, 12 anos sem resposta. Gastou tudo o que tinha com os médicos e não teve resultado. Vamos ver? Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Glória a Deus. Travou? Meu Deus. Epa! E que havia padecido muito com muitos. Vamos ler junto? Com muitos. E despedindo. Tudo quanto tinha. Perdeu tudo quanto tinha. Nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Qual era a situação dela? Sabe o que o Espírito Santo me disse hoje? Para eu passar hoje para a igreja? Deus falou para mim, o Espírito Santo, que existe uma nuvem sobre essa igreja de glória. Os que estão dentro dessa paternidade espiritual estão debaixo dessa nuvem. Os demônios que estão tentando sobre a sua vida, eles fazem assim, mas eles voltam, eles não conseguem. Faça assim, olha. Todo mundo, vai, toda igreja, faça. Ele vai, mas não consegue. Não tem jeito. Aleluia! Glória a Deus. Bate e volta, bate e volta, bate e volta. Vocês estão debaixo de uma proteção espiritual. Aleluia. 12 anos, ainda pior, versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, essa mulher,
ouvindo falar de Jesus. O que foi que ela ouviu falar? Talvez ela tenha visto assim: rapaz, alguém deve ter dito a ela: existe um homem aí andando por aí que ele tem uma unção poderosa. Rapaz, quando ele toca, ele só chega perto dos demônios e os demônios começam a gritar. Quando ele toca em alguém, a pessoa sai curada. É verdade. Eu vi 2 cegos chegando perto dele e dizendo: Jesus disse: o que é que você quer que eu faça? Eu quero ver, é claro. Deram até um para trás no coitado do Senhor. A Bíblia diz. Ele disse: eu quero ver. Só que Jesus queria o que ele queria especificamente. Às vezes alguém chega, me pede oração e diz: pastor, ore por mim. Eu digo: por quê e para quê? Não, pastor, ora aí. Tá bom, irmão, eu vou orar. Deus recolhe fulano para ele morar logo no céu. Aí o cabra diz: não, pastor, não faça isso não. Você tem que saber o que é que você vem pedir. Não, pastor, eu quero que você ore porque minha família está destruída. Pastor, eu quero que ore porque eu estou com enfermidade. Jesus tocou no cego e os olhos se abriam. Eu imagino que essa mulher, alguém falou dessas coisas para ela. Existe um ali que está fluindo. Está saindo um negócio de dentro dele, eu não sei o que é. Rapaz, quando eu chego perto eu fico me tremendo. Quando eu entro dentro daquela igreja, meu Deus, o que é aquilo? Meu Deus, existe um negócio ali. Às vezes a pessoa não compreende. Às vezes a pessoa vê alguém sorrindo debaixo de uma unção de Deus e fica escandalizado. Oxe, porque ele está rindo. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não, mas se alguém estiver chorando, aí o cara vai dizer: é de Deus. Mas se estiver sorrindo, é do cão. É não, irmão. Tanto sorrir como chorar é a mesma coisa, só que expressa sentimentos diferentes. Só que a diferença é que quando há um manto de unção, quem já passou por uma risada, que começa a rir, até por uma piada que alguém disse. Alguém disse uma piada e o cara começa Aí fica tentando parar de rir, não consegue, a barriga dói. Quem já aconteceu isso? Às vezes, irmão, às vezes a unção está tão forte, às vezes a pessoa está tão depressiva, para baixo, triste, não sabe como foi a semana, tantas lutas enfrentou, tantas dificuldades. Quando chega na igreja, o pastor começa a pregar, ele dá vontade de rir. Deixa ele rir, irmão. Olha para seu irmão, diga: deixa ele rir. Ria. Porque aquela palavra está trazendo algo dentro do espírito dele. Está fazendo cosca. Aí ele está se enchendo. E ele não consegue parar de rir. E a unção, o poder de Deus está caindo nele. E quanto mais ele tenta parar de rir, mais não consegue parar de rir. Porque está debaixo de uma unção. Mas tem gente que fica: meu Deus, cruz credo. Ele está rindo debaixo de uma unção. Quem tem que ficar com raiva é Satanás. Irmão, quando você vir para a igreja, o diabo fez tanta raiva a você, mas de conta também.
Desconte. Não tenha pena do infeliz, não. Tenha pena dele, não. Desconte. Chegue dentro da igreja. Diga a ele: você me fez chorar essa semana. Você fez isso e isso. Agora dentro da igreja, quando o pastor der uma palavra, eu vou cair no riso e vou mangar da tua cara, infeliz. Eu vou rir de você. Talvez ele vai dizer: mas como é que tu vai rir se tu ainda está doente? Como é que tu vai rir se tu perdeu o emprego? Tu diz: eu não estou nem aí. Porque até quando eu estou rindo, eu estou exercendo fé. Porque quando eu estou rindo, eu estou acreditando que Deus está trabalhando. Ai, Jesus. Quando eu estou rindo, eu estou crendo que Deus está agindo. Está agindo. É o infeliz do inferno. Aí o diabo vai começar a ficar descabelado. Tanto que eu aprontei com esse infeliz. Ele está dentro da igreja sorrindo. Ah, meu Deus, olha para seu irmão. Se tiver alguém com a cara emburrada aí, olha para seu irmão, abre seus lábios, dá uma risada bem gostosa agora. Oh, aleluia, recebe isso aí, receba a alegria do Senhor sobre a sua vida, receba. Uma vez eu nunca vou esquecer, o Espírito Santo fez eu me lembrar. Uma vez eu uma vez eu não vou esquecer disso, não. Você vai cair no riso também. Uma vez eu eita, Jesus. Eu me lembro uma vez, sabe? Eu estava trabalhando de vendedor, aí eu estava viajando aí nos cantos. E eu era daqueles que, pensa num crente carnal. Eu me lembro que eu estava num quarto lá no hotel. E eu olhei lá para baixo. E vi um carro, não sei se era um Corolla, era um Honda Civic. Eu olhei aquele carro lá. Chega, eu babava. Eu quero um carro desse. Para trabalhar. Não é pecado desejar não, irmão. Só que eu estava desejando mais as coisas naturais do que as espirituais. Eu queria dinheiro, eu queria emprego bom, eu queria um carro bom, mas eu não queria buscar o reino de Deus e a justiça dele para que todas as coisas fossem acrescentadas. Eu queria as outras coisas. Para completar, aí quando eu liguei a televisão, estava passando aquelas propagandas da Igreja Unida. Ah, não vou dizer o nome não. Mostrando a riqueza, né? Aquelas coisas. Eu digo: rapaz, essa igreja aí, ela é da boa. Isso aí eu fiquei logo doido. Mostrando um monte de riqueza. Olha para seu irmão e diga: mas querido, tem uma riqueza que Deus quer te dar primeiro. É dentro do seu espírito. É um tratamento espiritual. Diga: Deus quer arrancar coisas dentro de você. Diga: Deus quer arrancar avareza. Deus quer arrancar sentimento de posse, de ter as coisas com ambição. Diga: Deus quer trabalhar dentro do seu espírito, para quando Ele te der, que Ele vai te dar. Profetiza aí para o seu irmão: Ele vai te dar. Ele quer te dar. Mas quando Ele te der, você vai também dar para a obra dEle. Você vai enxergar os pobres. Você vai ofertar na vida dos seus irmãos. Você vai sair, você vai ganhar tanto dinheiro. Diga para o seu irmão: você vai ganhar tanto dinheiro. Mas tanto dinheiro que você vai entrar dentro da igreja olhando para o pé dos irmãos. Mas não é com inveja não, é para olhar quem está precisando de um calçado melhor, um sapato melhor, uma roupa melhor. E você vai ser tão generoso que você vai no outro dia comprar. Você vai perguntar a alguém: tu sabe o nome
de fulano, um irmão, alguém disse, rapaz, sei, o dele é 40. Olha, disse que é 42, isso aí. 42. Você vai lá na loja, você olha o sapato. A carne é assim, viu? A carne olha o sapato na loja, até para ofertar o diabo que quer atrapalhar. Você olha o sapato, aí você diz, quanto é esse? Aí a mulher diz, esse é 350. Ai, daí tá caro. Quanto é esse aqui? Esse é 80, então eu vou levar esse. Não, irmão. Olha para seu irmão e diga, você vai dar é o melhor. Diga, pode se preparar que Deus não vai deixar faltar não. Pode apontar o dedo, profetiza, Deus não vai deixar faltar não. Ah, pastor, mas eu estou morando em Itapetí, eu quero saber. Deus faz vir recursos, se fosse possível, do Japão. Mas chega! Chega! Confie nele para você ver. Confie nele. E eu lá com aquela ambição, olhando lá o carro, naquela ambição. Irmão, eu me lembro que parece que eu estava de moto. Longe eu tinha viajado. Longe, irmã Maria. E não sei porque mais essas coisas acontecem comigo. Tem um menino chamado Bego, não sei se vocês se lembram. Lembra? Ele andava comigo. Ele era usuário de droga, mas eu sempre dava atenção a ele, ajeitava ele, falava das coisas de Deus. E eu me lembro que um dia eu disse, ele viajava até comigo, porque ninguém tinha coragem de sumir no meio do mundo comigo, aí ele sumia no meio do mundo comigo para fazer venda. Uma vez eu disse assim, Bego, eu me lembro até que foi eu e Júnior, rapaz, se volta para o Senhor. Comecei a me evangelizar para ele. Ele disse, não, eu vou me embora no circo. Tem um circo aí, eu vou me embora. Quando eu voltar, eu me converto. Não, ele disse, lá eu procuro uma igreja e me converto. Olha para sua irmã e diga assim, às vezes não dá tempo. Poucos dias eu soube da notícia, ele escorregou da lona do circo e morreu com choque. Aí eu viajava no meio do mundo lá com ele, eu me lembrando, onde o Espírito Santo carregando o baú da felicidade. Lá para trás, eu estava na mulher do funcionário, estou no baú da felicidade. Naquele tempo, né, eu disse, eu vou numa igreja. Eu era um crente carnal. Queria Deus, mas eu queria dinheiro com força. E mulher. Era. Eu não vou ser sincero, eu não via a Deus completamente não. E eu entrei dentro de uma igreja, irmão. Entrei dentro de uma igreja e sentei lá atrás. Parece que Bego ficou com medo e ficou lá fora. Ele não quis entrar, ele ficou bem com medo. Eu entrei, sentei, quando entrei, rapaz, deram uma oportunidade para um moreninho lá, o moreninho subiu. E ele começou a falar lá do jeito dele, rapaz. E ele falou até numa jumenta. A Bíblia fala da jumenta de Balaão. Rapaz, aquelas palavras entravam dentro de mim assim, fazendo cosca. Verdade. E aquelas palavras entravam dentro de mim assim, e eu começava sorrindo. Eu digo, meu Deus, o pastor olhando para mim, eu sem saber o que era que estava acontecendo, mas eu não conseguia parar de rir. Era a unção de Deus. Às vezes a pessoa vem para o culto e está na adoração, aquela presença bem gostosa, e a pessoa começa a chorar. É assim ou não é? O Espírito Santo está quebrantando a pessoa e a pessoa está chorando. Deus está trabalhando dentro da pessoa. Qual é a diferença da pessoa vir para o culto, o Espírito Santo quebrantar e o cara chorar? Do Espírito Santo descer sobre alguém, você começar a rir com a alegria do Espírito e não conseguir se controlar de rir. Qual é a diferença? A diferença é porque um está chorando, outro está sorrindo.
Aí às vezes a pessoa se escandaliza. Vocês sabiam que tinha pessoas que se escandalizavam com o que Jesus pregava? Certa vez Jesus começou a pregar uma palavra e ele disse: tem que comer meu corpo. Quem não comer do meu corpo e beber do meu sangue, não tem jeito não. Jesus falando aquilo, e as pessoas ficaram ofendidas e começaram a abandonar ele. Quando Jesus olhou, tinha 70. Quando Jesus olhou, só tinha 12. Cadê os outros? Nós foram-se embora. Aí Jesus disse para os 12 que estavam: vocês vão-se embora também não? Jamais. Só tu tens as palavras da vida. Aqui tem palavra de vida, querido. Eu vou fechar com essa palavra aqui para domingo nós continuar falando sobre o poder de Deus. Eu acredito que cada domingo que você vir, Deus vai despertar algo dentro de você. Né, Deus? Deus vai despertar algo dentro de você. Se eu chegar perto de alguém, alguém começar a sentir alguma energia aí, você já sabe, né? O poder. Deus vai despertar algo dentro de você. Você vai vir com sede domingo para cá. E Deus vai começar a se mover. E você vai começar a desejar e receber esse poder sobre a sua vida. Se entregue, meu filho. Diga para o seu irmão: se entregue. Tenha medo não. Quando Deus toca é para abençoar. Você não vai ser tocado por Deus para ser amaldiçoado, mas é para ser abençoado. Não se tranque não. Se entregue ao Espírito Santo. Pastor, esse negócio do Espírito Santo é verdade? É verdade, irmão. A Bíblia diz que os discípulos, quando estavam esperando, quando Jesus morreu e ressuscitou, passou um período com os discípulos, explicando algumas coisas, depois subiram nas alturas, os discípulos viram eles subindo nas alturas para encontrar com o Pai. Mas as últimas instruções dele foi assim: olha, fica lá na cidade de Jerusalém, fica lá esperando que vai descer um poder do alto sobre vocês. Então fica esperando. E eles ficaram esperando. Eles se trancavam lá num lugar chamado cenáculo. A mãe de Jesus, Maria, estava lá. Ela recebeu o poder de Deus também. A Bíblia diz, está escrito. Posso falar domingo mais detalhadamente. E quando eles começaram a orar lá, a Bíblia diz que o poder, diga, o poder de Deus desceu. Diga, o poder de Deus desceu. E aquele movimento começou. Quando o poder desceu, alguns começaram começaram a falar numa linguagem sobrenatural. A Bíblia diz que isso é oração sobrenatural. Outros começaram a marchar. Às vezes eu dou um chutinho que é sagrado, chutinho. Isso é sagrado. Eu estava em Campina Grande, irmão. O poder desceu. Digo, o poder desceu. E eu estava sentado. Meu irmão, quando eu vi o poder descendo, eu vi um pastor que prega em Recife, que ele é conhecido, prega na televisão e tudo. Mas parecia um bebê, uma criança. Irmão, quando o poder desceu, o pastor fez. Eita, tá caindo aqui. Eu fiquei, meu Deus. Eu não sabia porque isso acontecia. Mas o pior, o poder desceu, deu uma vontade de eu dar uma carreira dentro da igreja. Ai, meu Deus, eu perdi, eu segurei o Espírito Santo. Mas pastor, mas na igreja não tem que ser aquele negocinho assim, ó. Meu Deus. Não, irmão. A Bíblia diz que quando o Espírito desceu naquele lugar, pessoas olhavam para aquelas pessoas que eram mais de 100 pessoas e começaram a olhar e dizer: oxe, então tudo bêbado. Irmão, se você entender as coisas pelo Espírito de Deus, você vai começar a compreender por que essas coisas acontecem. Irmão, quando nós torcia para
o Brasil na Copa do Mundo, misericórdia. Se o Brasil fizesse um gol, você não sabia nem como foi que deu aquele salto. Estou mentindo? Você corria, abria as portas e comia lá para fora. É gol do Brasil! E todo mundo olhando para você, você não sabia nem se tinha gente olhando. Quando o Flamengo ganhava, era foguetão, era... Meu Deus, parecia uns babaca. Mas o mundo não chama essas pessoas de babaca. Mas quando o poder de Deus está em movimento, que pessoas começam a receber a unção, a eletricidade, ser curadas, prisão de Satanás saindo da pessoa, demônio saindo, dá vontade de pular, dá vontade de correr, marchar. Você está comemorando algo, mas as pessoas olham para você e dizem, porque não entende, diz, parece um monte de bêbado, parece um monte de abestalhado. Olha para seu irmão e diga, deixa pensar. Diga, pensa o que quiser. Pode dizer para seu irmão, deixa pensar o que quiser, meu filho, mas flua no poder e na unção do Espírito Santo. Flua no poder e na unção do Espírito Santo. Fique de pé, não vou nem terminar isso aqui, fica para domingo. Aleluia, pega o microfone. Eu quero aquele louvor, aquele primeiro louvor. Aleluia, o primeiro louvor que vocês louvaram, bem animado. Aleluia, levante a sua mão. Aleluia, aquele bem animado. Glória a Deus. Não, outro, foi um dos primeiros. Aleluia.